materiais de qualidade, acabamento preciso, design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida, Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste. Olá, estamos começando mais um Chico Santos. Alô, meu povo. Tu tem o sonho de viajar, nego? Eu tenho. Cara, como eu sonho, eu viajo, eu conheço, ó. Conheço tudo. Conheço tudo. Tem tudo quanto é recanto, continentes, países, locais famosos eu conheço. Virtualmente, porque pessoalmente demora. E a pergunta é, como é que faz para realizar o sonho de viajar? Nós vamos ter hoje um entrevistado que vai contar um pouco disso, né, de como é realizar, de como é viajar, porque ele já tem na sua lista de passaporte, lá no passaporte da criatura, não sei se é o único, porque já deve ter mudado uns 3 passaportes, que ele já viajou bastante. Apesar de ser ainda muito jovem, né, de nada, ele já tem uma quilometragem, como é que é? Tá rodado a criatura. Deixa eu falar com o jornalista Caio Marzani, que do Fundo Canoas foi para o mundo. Olá você, tudo bem? Olá, Chico, tudo bem? Que bacana poder participar aqui e falar de uma coisa que eu gosto tanto e que eu descobri há mais ou menos 10 anos que eu gosto. Eu até brinco que eu acho que gostar de viajar, né? Quem é que não gosta de viajar? Todo mundo gosta, né? Agora viajar efetivamente... Quem é que não gosta, mas às vezes quando talvez faz uma primeira viagem para fora, acaba se frustrando pela questão de idioma, alguma coisa, e pensa, pô, vou ficar no Brasil mesmo, que é mais tranquilo, porque é também um país maravilhoso. E há 10 anos, então, tive esse start aí de começar e... tento não parar mais. Agora tem umas questões bem técnicas também que complicam. Hoje em dia tem a questão da nossa moeda também, que está bem complicado pela questão da valorização dela. Mas a meta de vida era fazer pelo menos uma viagem por mês. A gente, por ano. Não, desculpa. Hein? Tá complicado. Quem dera que fosse, né, Chico? Quem dera que fosse. Uma por mês tá bom. Eu só viajo bastante na maionese agora com esse tipo de coisa. Mas pelo menos uma por ano a gente está tentando fazer. Você está com quantos anos? 36 anos. 37 mês que vem. Parece, né? Obrigado. Bem mais velho. Como disse, está rodado. Mas a pergunta 10, então, você começou com 26. Com quantos países e continentes você já está? Você lembra o número, não um a um, mas o número de países e continentes? Em termos de continente, aqui na América do Sul conheço muito pouco, né? Fui pro Chile, fiquei uma semana. Mas já está na lista. Está na lista. Passei no Uruguai. Eu fiz Europa bastante coisa, bastante mesmo. Acho que faltam poucos países da Europa para fazer. E a África, alguma coisa da África também, uns 7, 8 países na África. Em número de países, de pisar em país, deve passar um pouco de 30, na verdade. O que eu gosto das tuas viagens é exatamente sair do protocolo de viagem, sair daquele desenho. Porque assim, se eu pensar que eu vou viajar, eu já quero que tenha alguém que conheça a língua lá, porque eu não falo mal e porcamente o português. O máximo que eu posso ir a Portugal, ainda não vou conseguir me fazer entender lá em Portugal. É verdade. Mas enfim, né, a questão de língua, então eu já pensei, tem que ter alguém que fala a língua, tem que ter alguém que já esteja me esperando, me leve até os locais, até o hotel, onde é que eu vou comer, onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou passear. E vocês fogem muito desse rótulo, dessa fórmula já conhecida. Então vamos começar pelo princípio. Qual foi o primeiro país? Ô Chico, é engraçado que a minha primeira viagem, que nasceu essa ideia de viajar, que eu viajei com o Gabriel Garcia, que era na época editor da RBA TV, começou num momento triste para a região do Alto Vale. Em 2011, o Rio Itajaí-Açu chegou a 12,96 aqui, a gente trabalhou bastante e estava no plano de viajar. E o que aconteceu após a enchente? O FGTS foi liberado, você lembra naquela época? Para todo mundo. E eu tinha grana para viajar, mas faltava uma grana. Juro por Deus. E na época, com o FGTS, eu consegui completar essa grana. Que eu tive o start mesmo. A ideia minha e do Gabriel era viajar aqui pela América do Sul, enfim, Chile, pegar uns trem meio louco e andar por aqui. Mas na época o euro a 2,90 e alguma coisa. Legal. Tava legal pra caramba. Passagem, a gente pegou um preço bem legal também e vamos pra Europa. Que foi aquele start de descer em Londres sem falar inglês. E o idioma é uma coisa muito doida, né? Porque a gente fala essa coisa, mas eu não falo inglês. Eu tenho um amigo meu que brinca, que fala inglês fluente, que fala que às vezes é mais legal você viajar sem falar nada, porque chega lá, então, para resolver um problema, eu não falo inglês. Agora, às vezes, como eu que tento me enrolar... Quer explicar, fala uma palavra, fala uma frase, vem a resposta... E aí trancou bastante. Mas, como eu sempre falo, o idioma, quem estuda inglês, quem consegue chegar à fluência, que é um sonho meu um dia ainda chegar,
entende como é incrível falar inglês. Eu sempre brinco que brasileiro, em qualquer lugar do mundo que tu vai, se der um berro, né, vai ter um brasileiro que aparece. E com o inglês é assim. Então, qualquer lugar do mundo hoje que você chega, alguém vai falar inglês. Então, é muito bacana essa questão de estudar o idioma, mas não é uma barreira. Não acredito que uma pessoa... Existe a questão do medo, né? Você já se ferrou pela falta do inglês e já se beneficiou por saber alguma coisa do inglês? Por exemplo, hoje as viagens, o jeito que a gente faz hoje, que as últimas viagens com motorhome, tudo que envolve, e passando muitas fronteiras, a gente tem que saber um básico do básico para se virar. Aconteceu já questões na África, da gente cruzar a fronteira e tinha uma taxa muito alta em dólar. A gente achar que era uma propina, e a gente querer discutir com a pessoa, e imagina, uma tríplice fronteira, Zimbábue, Zâmbia e Botsuana. E o cara tem que entrar aqui a $150 para entrar americanos. A gente não vai pagar porque a gente tem o seguro do carro. E, cara, é muito doido, assim, sabe? É elefante de um lado, a cara armado com a AK do outro e discutindo. Então, nesse ponto, se não tem um básico do inglês, você, né, acaba ficando meio preso e talvez atrapalhando a viagem, né? Quase preso. Nesse caso específico da gente tentar falar que tinha algo de errado... Foi até, acho, meio idiotice nossa, né? Pra gente, tava em outro país, um país, na África, né? Entre os Zimbábue, discutindo Zâmbia, com o guarda armado com uma AK-47, que você tá errado, tá me esculachando, você tá tirando o dinheiro de mim, você tá querendo me cobrar uma propina. Imagina, e ainda até brincava, né? A gente brasileiro falando isso, né? Que a terra seus corruptos. Tudo dá um jeitinho, né? E a gente, então, nesse tipo de coisa, o inglês salva. Mas acontecem coisas muito engraçadas, assim. Eu lembro uma que eu tava viajando em Londres, minha primeira viagem, essa com o Gabriel, a gente não falava nada de inglês, mas nada mesmo. A gente estava no metrô, que eu acho que ainda continua sendo o maior metrô do mundo, o metrô de Londres, e tinha à nossa frente um casal de asiáticos até então, né? Muito simpáticos, parecia o Sr. Miyagi, não tem no filme lá? Os dois, a gente entrou, sentou e eles ficavam assim pra nós, né? E eu e o Gabriel falando em português e tal, e daí entrou, por curiosidade, um grupo também de asiáticos, e umas meninas muito bonitas. Ah, é? Daí a gente ficou... Naquele tempo você podia olhar as meninas bonitas. Naquele tempo eu podia olhar. Tá. Podia tentar falar, agora não posso mais. Daí a gente pegou e começou, foi o Gabriel, como são bonitas, né, cara? Um grupo jovem e tal. E o casal assim pra gente. Daí quando elas saíram, daí até eu e o Gabriel, a gente brincou assim, a gente também fala japonês, enfim, coreano, né? Mitsubishi, Nagasaki, Samsung. E o senhorzinho ficava assim pra nós, né? Daí eu pensei, cara, o que tem de errado? A gente até fez assim, o que aconteceu? Ele olhou pra gente bem sério e meteu o japonês. Vocês são do Brasil, né? Os caras eram de Curitiba, cara. Então, aconteceu mais de uma vez esse tipo de coisa que tem que ter um cuidado muito grande, né? Que a gente acha... Pra não falar besteira. Pra não falar besteira. Como eu já falei, por exemplo, eu tava na Croácia, num hostel, atendimento, uma menina muito bonita que atendia no hostel, e a gente conversando, eu dizia pro meu primo, que na época que tava viajando comigo, o Jeff, pô, que menina bonita, cara. Olha só, parece brasileiro, inclusive, né? Ele tá sendo muito educado e delicado no comentário. O comentário foi um pouquinho, mas enfim, que menina bonita. E a gente foi fazendo comentário assim, ai, que legal, não sei o quê. E quando chegou num ponto, ela virou pra trás, no meio da Croácia, e falou assim, eu também falo português. Entendeu? Então, tipo... exatamente assim, é coisa... que tem que tomar muito cuidado, que não se lembra na Copa do Mundo, acho que foi da Rússia, que aconteceu aquele caso. Ficaram tirando a menina, Isso, né? Dos brasileiros assim, então tem que tomar um cuidado muito grande, que acontece bastante. Que, como eu disse, o brasileiro, a fisionomia dele, a gente via isso na Europa. Ela não foge de uma coisa que você encontra lá. Então, muitas vezes a gente estava falando em português e alguém do lado, e passava um tempo, o cara vinha e conversava com a gente. Então tem que tomar esse cuidado da língua também. Mas fora isso... Pensa, ninguém vai me entender. Exatamente. Ninguém vai entender que eu estou falando em português. O pessoal quase não fala mesmo. Vamos soltar o louco aqui. Até porque a gente pensa... Quem fala português de Portugal, que é um pouco diferente do nosso. Fala Angola, acho Moçambique também na África. Na Ásia também tem. Isso tem ainda um mais parecido. Mas fora isso, quem é que fala português no mundo? Mas a gente sempre encontra alguém, sabe? Isso eu aprendi aqui no Brasil. Não precisa nem ir para fora. Né? Eu fui fazer uma matéria em Gramado, quando eu saí do carro, a primeira coisa que eu escutei foi Chico Santos. Tem vinheta, né? Aí era um ônibus inteiro de gente de Rio do Sul. E aí eu fui a Blumenau fazer uma matéria, junto com o Ney, o nosso... Só quem conhece o Ney sabe quem é o Ney. A lenda Voney Helma, né? Que é o cinegrafista mor da RBA. E aí nós fomos entrar num supermercado para comer. Lá tinha um restaurante. Quando abriu a porta, o cara já falou: o que você está fazendo aqui, Chico? Eu disse: caramba, olha aqui, né? Bom. E aí saímos desse supermercado e voltamos para Rio do Sul. E o Ney se perdeu. E fez uma barbeiragem no trânsito de Blumenau, cara.
Ele cortou a frente de um cara de tal maneira que eu fiz assim, me encolhi dentro do carro, porque lá agora vem bala. E é uma coisa que eu aprendi no trânsito, não faz porcaria porque tem sinaleira na frente. Sempre tem um sinaleiro na frente. E não deu outra, logo à frente um sinaleiro. E nós com o carro da emissora. E aí paramos e o cara estacionou do meu lado. Eu abri o vidro e já sorrindo, né? Pedi desculpa. Ô, querido, desculpa. A gente não é daqui, desculpa. Ele não fez por querer. Aí o cara, já rindo, falou: te acalma, Chico. Imagina a cara do Ney. Te acalma, Chico. O motorista, te acalma, Chico. Eu não vou fazer nada, eu tenho que apresentar o programa na segunda-feira. Eu sei que tá bom, beleza. Isso aconteceu comigo em Blumenau, mas pode acontecer em qualquer canto, né? É verdade. Uma que aconteceu comigo, que chama a atenção da chance de acontecer, na época que eu fui viajar em 2012 com o Gabriel para Londres, para Paris depois. E a gente tava andando em Paris, do lado do Rio Sena, imagina, né? A gente até brincava, né? O que a gente tá fazendo aqui, né, cara? Cara, o que a Olha gente... em Paris. O que a gente tá... Eu, filho da dona Zenaide aqui, né? O que eu tô fazendo perdido aqui? Da onde imaginar fazer esse tipo de coisa? E a gente caminhando no Rio Sena, que Paris é gigantesca, né? E daí o Gabriel olhou assim e falou, não. Pois é. Como é que tem será? Vamos lá, vamos viajar um pouquinho. Você trouxe muitas fotos, Tem não só da última viagem. A última viagem foi muito legal, muito louca. E por isso que a gente também te convidou em função do... Aí você está em Foz do Iguaçu, né? É bem parecido, a gente brincava nisso, né? Que a gente foi lá, aí próximo daquele rolo que eu comentei contigo, da gente tá na tríplice fronteira, que é Zimbábue, Zâmbia e Botsuana, que deu esse rolo da gente entrar. Victoria Falls é incrível, é lindo, mas parece, né? Lembra também. Aqui nesse local aí próximo tem aquele bem famoso, acho, em termos de local pela altura, que é a Garganta do Diabo, que é famosíssimo no mundo. Tipo uma piscina natural. Do lado Isso. Em cima da catarata, né? É isso. E o pessoal fica tirando foto ali, né? E a gente chegou aí à tarde, depois do meio-dia, e por isso a gente não conseguiu ir até no local. A gente chegava no local, mas como tava a maré um pouquinho mais alta, a maré que não é mar, né? Mas tava o rio ali um pouquinho mais alto, né? O nível da água, a gente não conseguia chegar porque tinha correnteza. Ou seja, a gente chegaria lá, mas teria o risco de cair. Cara, a gente viu na época, mas vou chutar, mas deve ter mais de 100 metros a queda onde tem lá. Então, é perigoso, né? Mas é muito lindo, olha só. Aí, entende? Ali lá atrás está o Genésio, que a gente viaja já numa galera há um tempo. Essa viagem foi em quantos? 2019. Foram em 6 também. 6 caras. 6. Também locaram um carro ou também. Motorhome. Essa viagem foi quando eu conheci esse pessoal aqui de Rio do Sul que viaja há muito tempo, o Carrara, o Jason, o Genésio, enfim, eles já viajavam já há 10 anos. Em 2019, eu queria viajar, não sabia para onde eu ia e entrei meio de supetão nessa viagem aqui. Então eu fui para Joanesburgo, fiquei 3 dias sozinho lá, daí fui conhecer a história do Mandela, do apartheid, tudo que envolve, e depois encontrei eles. Daí aqui já era final da viagem, na verdade, né? Porque a gente estava muito para cima. Nessa viagem foram rodados pouco mais de 10 mil quilômetros de motorhome. Esse é um motorhome, inclusive. E a gente pegou uns 2, 3 voos que a gente foi para Zanzibar, que é onde nasceu o Fred Mercury, que envolve muita coisa, né? E o louco da África é isso aqui, na verdade, né? A gente estava nos safaris. Você assina um termo de responsabilidade pela tua vida, até porque olha só o que a gente faz, né? A gente assume o termo para isso e tem contato diretamente com os animais, assim. Esse elefante, por exemplo, estava desgarrado, mas geralmente tem muito elefante e você passa muito perto dele. E eles são punks, né? Punks, você chega... Isso é uma árvore. Essa é uma árvore, mas não tem por aqui. Olha. É uma árvore africana. Não, essa história é muito louca, sabe por quê? Porque a gente estava aí num safari na África do Sul, gigantesco, e daí a gente estava lá, daí a gente parava para fazer almoço nos lugares. E por que eu fiz a foto aí? Porque aí perto tinha leão. E os caras são meio fora, a gente parava, literalmente parava no lugar e ia fazer a janta ou o almoço. Ao ar livre? Ao ar livre. Aqui as estradas, aí o Krieger, né, que é um dos mais famosos do mundo. É gigantesco, tem hotel 5 estrelas num canto, tem no outro canto tem lugar para dormir, e a gente parava e fazia. Eu até brinquei, eu falei, vou tirar uma foto aqui, porque se eu morrer aqui depois, eles vão dizer também, olha o que os caras fizeram. Há 2 semanas, uma semana e meia, nesse local aí, no Krieger, como é conhecido, foi morto um dos maiores caçadores da África, conhecidíssimo por matar elefantes, leões, etc. E postava as fotos, inclusive. Postava as fotos, foi encontrado morto, não pelo leão, não pelo elefante, mas por um bichinho pior ainda, ser humano. Mas só pra... por curiosidade, pouco tempo depois que a gente voltou, umas 2 semanas, um caçador que estava ali foi morto por um elefante. Né? Aconteceu ali, não sei se ele errou o tiro que aconteceu, mas foi pisoteado, porque o elefante, a gente sabe... Nesse caso específico dos safaris, Chico, são animais selvagens, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, de manhã você consegue contratar um guia e ver, por exemplo, os leões se alimentarem.
Porque o que eu quero Muito dizer? de perto não, né? A gente não foi, porque a gente não acordou. Mas o que eu quero dizer? São animais selvagens, mas de certa forma estão acostumados. Porque é o Com a dia presença inteiro, humana. é o dia inteiro o carro rodando. Então, a girafa, por exemplo, foi muito engraçado, Chico, a gente chegou na África do Sul e pegou o motorhome e começou a descer para Cape Town, para fazer toda a parte de litoral da África. Cara, tu chega na África, tu quer ver o quê? Tu quer ver esses bichos soltos, né? A gente começou a descer e encontrou umas 3, 4 girafas. Chegamos lá e falou, cara, olha isso aqui, cara! Na África! Cara, tem girafa! Tem girafa solta. Nós paramos em foto e queria achar perto da girafa. Resumindo, passou 2 horas, a gente ia tirar uma foto de uma árvore, vinha uma girafa, sai girafa. Sai girafa. Mas tu sabe que esses bichinhos também são perigosos? Sim. Girafa. Mas a gente tentava manter, né, aquele respeito. Não tentava assim, de ficar longe deles, né, quando possível. Porque eles, quando a gente chegava com o motorhome até os carros, eles se afastavam, né? Os leões basicamente não davam bola pra gente, ficavam dormindo lá, né? Sai. Não tô afim. Mas tem muita coisa. A África é muito doida, né? Vamos lá. E aí? Ah, cara, esse país é muito doido. Suazilândia. Chico, imagina ter, por exemplo, como se Curitiba fosse um país dentro do Brasil. Assim, a Suazilândia fica no meio da África do Sul, mas no meio mesmo e é um país. O índice de HIV é altíssimo na população. Pode poligamia. Isso foi em 2019, tinha o rei com 20, 30 mulheres. Então, uma história bem louca, assim, porque a África do Sul, comparando com o Brasil, né, em termos de infraestrutura, dá um banho, né? E quando você entrava na Suazilândia, já tinha esse contraste bem grande. Mas a gente passou mesmo para ir numa aldeia local, como era antigamente. Hoje está um pouco diferente, claro, pela questão de evolução de casas, mas como era, daí eles mostram que antigamente é como pode a poligamia, os caras tinham tipo assim a casa, que morava uma casinha, uma mulher aqui, uma do lado, uma da outra, como é que era a relação, né? Eles não explicavam muito bem. Que é isso aí, na verdade, ó. Que eles explicavam pra gente, né? Tipo, a casa... poligamia é isso aí? Não, esse é uma amizade que eu... Esses são os caras que estavam com né? você. São os meus amigos, isso aí. Puta piada idiota, viu? Mas gostei. Puxou o assunto. Não, foi bom. Eu pensei, mas vamos lá. Isso era Suazilândia, é isso? Suazilândia, no meio da África do Sul. Essa é a galera que eu te falei que eles viajam há muito tempo, né? E daí, no caso, o Carrara, o Jason e o Genésio, que viajam muito tempo mesmo. O Joel do JK Bike, que foi com a gente, o Frank, que continua viajando, e eu que tinha entrado naquela época ali de metido no grupo deles. Você sentiu medo em algum momento? Você sentiu... Olha aí, ó. Acharam isso onde? Cara, isso aqui... Eu tirei uma foto, isso aqui eu até postei, acho, no Instagram, Chico, por uma questão que eu achei muito engraçada, porque é uma pitu. É uma né? pitu. Eu, quando fui pro Alagoas, fui pro Nordeste... Ela manda no Nordeste, né? Isso, eu tomei, né? E é uma cachaça muito forte. E eu lembro que a gente chegou essa foto aqui é em Berlim. A gente foi na compra para começar a trip desse ano. E quando eu cheguei lá, o que chamou a atenção? Eu vi, por exemplo, quem bebe, eu vi uma Tanqueray, sei lá, uma vodka boa por 20 euros. E a Pitu 11. Ou seja, na comparação com o Brasil, do que a gente paga aqui por 1 litro, é super valorizada, assim, sabe? Então eu falei, cara, olha o preço disso aqui. Isso é 10,99 €, né? 10,99 €. Tu faz na conversão direta vezes 5,5, olha quanto fica, quanto tu paga aqui, né? Que a gente comprava a preço de, né, no Nordeste. A conversão é meio louca, né? Dizem que você não pode fazer conversão, tem que fazer dinheiro por dinheiro. É porque assim, Chico, as pessoas não entendem a questão financeira, é o seguinte, a conversão, elas não funcionam, funciona pra gente talvez que tá pensando em viajar agora. Ó, eu vou viajar agora, quero tomar Pitu, beleza, custa 10 €, eu tenho que ter 50 reais para tomar. Agora, quem está lá e quem vive lá, basicamente a gente fazia essa conta, sempre essa conta. Basicamente todos os países que a gente passava, o salário mínimo era mais alto que o Brasil. Era mais alto ou seja, era o mínimo, né? Era o mínimo. É uma base. Eles ganham mais que isso, o poder de compra deles é muito mais alto que a gente. Mais alto, né? Muito mais alto. Então não existe uma conversão assim para quem vive lá, entendeu? Vamos fazer um exemplo. Sempre que você faz a comparação de uma moeda para outra, você faz em dinheiro. Uma coisa assim, a conversão, se eu for comprar 10 dólares, eu vou pagar em reais, tudo certo. Mas quando você está lá, é em dinheiro. Ali, essa Pitu custa 10,99 €. Exatamente. Tanto é que a gente... Certo? Aqui no Brasil, quanto é que custa? Ah, cara, eu comprei quando eu fui pro Nordeste, eu comprei uma latinha, mas era uma coisa... Uma latinha pequena. Nossa, mas nem comparação, sabe? Porque é uma cachaça, né? É uma coisa muito do Brasil. Tem aquela brincadeira que a gente sempre faz da Havaiana, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Não que hoje seja barata a Havaiana no Brasil, mas a questão de dólar, como é valorizado. Ou seja, é um produto importado, né? Então, achei muito engraçado isso lá, né? E depois que você tá lá, você tá gastando em euro, né? Exatamente. Depois é que você vai, como é que era? Quanto é que era mesmo esse negócio? A gente brincava porque quando a gente postava esse tipo de coisa, dizia, nossa, como é caro. Daí a gente,
como a gente se preparou para a viagem em euro, a gente estando lá, a gente está gastando em euros. Ou seja, para nós é como se fosse R$10 no Cara, exato, o cara vai pagar uma garrafa de pitu a €10,99, mas ele ganha 2.000 euros, 3.000 euros. A questão deles, sei lá. Eu postei também uma foto de um gin aqui, Tanqueray, aqui no Brasil, que acho que era 13 ou 14 euros. Até um amigo meu que é economista mandou, Caio, tu viu a loucura que é isso? Porque se eles ganhassem 1.200 euros lá, eles comprariam, sei lá, 80 garrafas de Tanqueray. E aqui a gente paga 110, 120, 150 reais. Pelo salário mínimo 10. Só ali dá 8, 9 vezes mais poder de compra. Essa é a conta que tem que ser feita. E que ninguém entende. Que é o tal do poder de compra. O poder de compra. Poder de compra que a tua moeda te oferece. Isso. Esse aí é o poderoso? Essa foi a primeira multa, cara. Essa aí foi a primeira multa que, graças a Deus, ainda não chegou, cara. A gente estava em Porque vem, né? Então, chegou duas já. Mas chegou duas de Berlim, né, na Alemanha, que era da onde a gente pegou o motorhome. Aí racha a dívida. Não, é tudo por 6, né? A gente sabia disso. Então chegou uma de 55 euros, mas eu acho de 50. E a gente levou, porque veio a notificação que foi colocada. Essa aí é Copenhague, né? A cidade que a gente estava. E, cara, a gente tem aquele parquímetro. A gente colocou o valor, mas tinha alguma regrinha que é indecifrável quando a gente está lá. É indecifrável o idioma e tratar. A gente levou uma multa aqui e depois no outro lugar com o mesmo guarda, inclusive. E por quê? Porque você não sabia, indecifrável, mas até agora não sabe. Cara, a gente acha que a gente passou uma meia hora. Tá estacionado ali, né? A gente acha que passou uma meia hora e tinha no chão alguma coisa de tipo carga e descarga num horário. Mas, cara, a gente pagou, botou. Não era, Chico. A gente entende, cara, que carga e descarga. Mas foi uma coisinha assim, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a grande vantagem de locar um motorhome? Qual é o preço de aluguel de um motorhome? A gente pagou na Europa. A gente pagou 120 euros por dia. Ficaram quantos dias? A gente ficou 25 dias. Dá uma grana. Dá uma grana. Mas tem que imaginar o seguinte, né, Chico? Para quem gosta de viajar, até essa viagem agora a gente cansou um pouco. Foi um mês, então no final a gente tá cansado. Até pelo motorhome, porque a gente rodou demais. Nessa viagem foi 9.900 quilômetros. Vantagem. O que você gasta hoje numa viagem, né, para ter um pouco de conforto? Quer um hotel, né? E gasta um valor também considerável com alimentação. Com comida. Com alimentação. Certo. Coisa e que transporte também, né? Exatamente. Coisa que a gente tinha, por exemplo, a gente tinha 6 camas, né? 2 em cima aqui naquela parte, 2 atrás e 2 que é onde estava a mesa. Então ali a gente tinha, não pagava hotel e a gente fez uma compra em Berlim de, na época, acho 600 euros, né? E deu tipo assim 6 carrinhos de alimento. Mas tudo pra imaginar. Cara, a gente comprou... Miojo. Cara, a questão... não. Ele me falou que você tinha um pessoal que cozinha bem, Cara, tinha 3 caras lá que eu até brincava, que era o Melanzani da viagem, assim, que eles cozinhavam muito, muito bem. Então tinha muita massa, né? Muito arroz, muita porcaria, entre salgadinho e coisa pra beliscar, bolachinha, a minha croque que eu comprei, que eu tinha... Era aquela verde, não? Uma azul que eu perdi, eu não levei chinelo. Então tinha a parte de trás, tem uma porta maior ali, ela ficou cheia de alimento de comida. Nos 15 primeiros dias. Não passaram fome? Não, nem perto disso. A gente comia na rua também. Não carne? Perto disso. Cara, carne a gente comprava geralmente carne embalada para fazer a massa, coisa assim, né? Tanto que quando a gente voltou pro Brasil, depois de 30 dias, a gente chegou 11 horas na frente de uma churrascaria em Gaspar e parou para comer um espeto corrido. No primeiro dia que a gente voltou. Por essa questão de fazer falta. Sentir falta de comer da proteína. Dessa proteína. É muita proteína, que a gente come demais. A gente sabe disso, né? Comparando com outras partes do mundo. Então, carne, geralmente, a gente comprava no mercado algumas... a vácuo pré-embaladas, assim, para fazer na hora lá, né? Desculpa. O que eu comentei esses dias no programa de rádio é de que o Brasil... Até foi o tema de uma conversa com a Aline aqui, do Agricultura. De que a gente tem que começar a entender que a comida é cara. Nós não temos essa noção ainda. Nós temos uma abundância de comida no Brasil, por incrível que pareça, e a carne é uma delas. E carne está ficando cada vez mais cara porque é cara. É cara na Europa? Assim, a gente... Não vem com aquela história de euro, Chico, euro, euro. Nem é questão de euro. A gente até brincava, às vezes, daí a gente fazia conversão para ter uma noção da carne no Brasil. E como era a carne no Brasil até 1 ano e meio, como é hoje, né? Porque até 1 ano e meio atrás, 2, teve um momento bem grande. Até porque, como você falou, quando você vai mais a fundo entender a agricultura do Brasil, o custo de produção, tem a questão também econômica de exportar carne que compensa mais. Compensa pra caramba. Isso. Então, assim, não era barato, não. Porque a gente percebeu que não tinha uma grande oferta de carne diferente. Então, basicamente, a gente pegava bife, carne de porco, carne moída para fazer os pratos na hora, sabe? Certo. Então,
Na comparação não era barato, mas também não tinha muita oferta, como a gente tem no Brasil, que a gente é acostumado de comer muita carne. Não rolou um churrasco. Não rolou um churrasco. Diretamente assim, não, a gente fazia que nem fazia na o motorhome o fogão ali, né? A gente criava algumas coisas diferentes com carne, até para dar uma diferenciada, mas o churrasco não rolou. Deixa eu falar um negócio, quero falar um abração pro Adelino, que é um dos nossos apoiadores da LT Móveis. Grande Adelino, queridão, um abraço para você, ele que fez toda a parte de montagem dos nossos móveis. Lembrando que a LT Móveis é de Rio do Oeste, atende toda a região, fora da região. Se você quiser, eles vão. E não é só a questão do doméstico, né, o domiciliar, mas também o profissional. Você que tem escritório, empresas, precisa de móveis sob medida, fala com o pessoal da LT Móveis. E já fala com a arquiteta Vitória, que faz os projetos para eles e que fez também o projeto aqui do cenário do Chico Santos. Meus móveis também, se não estou enganado, a Vitória. Sério? Sério. Os teus, da tua casa, Sim, a Vitória que fez? Foi ela que fez. Essa menina tá forte, né? Ó, beleza. Mas ela é realmente muito legal. Muito talento. Agradecemos a esses dois apoiadores com toda certeza. E não esqueça, gente, Jesus, o pessoal te acompanhou bastante nessa tua viagem pelas mídias, acompanha né? bastante. E aí é que é importante... Chama atenção, né? Quando você acha uma matéria, um tema legal e você curtiu aquele canal, curte aquele canal. Vai lá, por exemplo, no Chico Santos Alô Meu Povo, que é lá no YouTube. Se inscreva lá, por favor, se inscreva. Eu peço por favor mesmo, se inscreva. Acione o sininho, que é para você receber as notificações de material novo, de conteúdo, né? Curta, comente, compartilhe. A gente precisa disso. Nós precisamos disso. Da mesma forma no Facebook, Chico Santos Alô Meu Povo, no Instagram, Chico Santos. Faça isso. Isso nos ajuda muito, né? É para incentivar, né, Chico? A gente tem o Luiz, que faz matérias, um piloto de drone, né? Muito bom, que vai lá e coloca o trabalho, né? Exatamente. Tem que curtir, tem que valorizar, né? Mas a gente só vai conseguir crescer, e isso é uma verdade. O pessoal que pô, Chico, na próxima vez vai junto para a Europa, quando eles levam o Opa Nunes e o Jotinha, né? Vão lá para a África, vamos lá alimentar os leões, a gente vai... Mas a gente precisa de verba, a gente precisa de apoio para pagar a viagem, né? Vamos lá, tá curtindo? Vamos lá. Vamos continuar a viagem, que tem mais de foto aí, ô meu querido Opa Nunes. Isso é onde? Essa viagem é a última, essa é agora. Né? Essa, cara, é Dinamarca, Copenhague. Eu passei muitas cidades já, né? Nessas minhas viagens e com certeza é a cidade mais linda, mais incrível que eu já vi, é Copenhague. A limpeza... A arquitetura é essa, né? Não tem a nova Copenhague. Não tem prédios. Tinha uma região que tinha baixos assim, mas essa arquitetura, a gente estava num lugar bem alto ali, e basicamente é isso. E isso que me chamou a atenção. Porque está na Dinamarca, né? IDH altíssimo, né? Tem muita grana, tem muito poder financeiro, e você chega na cidade e fala, pô, mas olha a capital, e de um lado um porto gigante, sabe? Tu fala, cara, olha que coisa maravilhosa, sabe? Um outro amigo que eu conheço, mas tem que demolir todas essas velharias, esses prédios velhos, né? Que é o grande barato, né? Tem coisa de muito que... Você eu tava magro ainda, cara. Você é 2012, cara, 13. Eu ia dizer, mas o que aconteceu com o cara? Ele pegou alguma febre lá? Não, né? Isso em Barcelona. Na Espanha, né? Na Espanha. Essa é uma daquelas viagens também, como a gente sempre faz, as minhas que eu organizava na época já, muita vontade e pouco dinheiro, né? Eu acho que basicamente é fazer isso. Olha aí, ó. Olha esse óculos. Olha que óculos moderno. Que coisa mais linda esse óculos, foto, né? Pra mandar pra mamãe, né? Não, essa aí, olha. Onde é que é? Saudade. Barcelona também. Continua sendo em Barcelona. Tem bastante coisa, a gente viajou bastante. Olha. Essa é desse ano. Como falaram, ó, que roupa bonita pra ir ver a rainha, né? Da Inglaterra. Que roupa moderna, né? E a Betinha recebeu vocês? Nada, cara, nada. Até a gente tava no meio da viagem, ela apareceu depois de muito tempo ali, sabe? Isso aí é em homenagem ao Opa Nunes, porque você tá de agasalho. De abrigo, é um abrigo. Tá, você tá lá em Londres, você foi visitar o palácio. Eu sempre peço a sensação. O que você sentiu? Porque a gente conhece por televisão, por vídeo. Sim. Como você, Caio Marzani, aqui do Fundo Canoa, se sentiu lá na Casa da Rainha?
Ô, Chico, eu vou contar a história de Londres, que foi a segunda vez que eu tive a chance de ir para lá, e a primeira foi em 2012 com o Gabriel. E eu lembro que a gente chegou em Londres nessa questão de não falar inglês, a gente chegou de madrugada, não tinha Libra, né, tinha só euro, depende do taxista, ele não aceita, é muito chato isso. E a gente chegou lá e em 2012, nunca esqueço dessa cena, porque daí a gente dormiu no hostel e acordou de manhã e foi para ver essa região onde tem a London Eye, né, e o Big Ben. E eu lembro que a gente saiu, cara, a gente não conseguia pegar metrô, cara. A London Eye é essa roda gigante que eles se inspiraram em Balneário Camboriú. Exatamente, um pouquinho maior só. Beleza. E a gente chegou lá, eu tenho essa lembrança que a gente chegou, saiu da estação e quando a gente saiu assim, aí o Gabriel, eu olhei pro lado e falei, cara... Eu tô em Londres. Não, eu olhei o Big Ben, É o Big voltei Ben? a falar, o que eu tô fazendo aqui, cara? É uma coisa incrível. Tanto que na London Eye, o Big Ben, que é do lado aqui, eu fui nessa viagem agora, que a gente ficou 4 dias lá, eu fui acho umas 20 vezes, sabe? A gente tinha um quartinho de um hotel que a gente ficou e eu ia lá andar. Ó, dá pra ver teu sorriso de alegria, ó. Esse é um sorriso de alegria, de felicidade. Cara, é incrível. Essa foto deve ser, vou chutar, meia-noite, que a gente pegou uma com as bicicletas que tu aluga em cidade grande e foi até lá. E esse dia ali a gente estava muito cansado. Eu falei para eles, cara, se vocês não forem, eu vou até lá, porque era a última noite em Londres. Eu não ia dormir em Londres estando em Londres, né? Exatamente na roda gigante. Você gostou? Era uma coisa... Cara, aquela é tudo muito bonito, né? Eu sempre falei, cara, Londres é um lugar incrível, é bonito, eu não sei tudo que passa. Eu acho muito bacana, assim, sabe? É limpo até, então, comparando com outros lugares. Tem segurança, sabe? É muito bonito. Então, por exemplo, o dia de manhã que eu cheguei em Londres, eu fui correr, 5 horas da manhã, quase congelei. Porque eu tava tão feliz, cara, tava numa adrenalina tão massa, que a gente chegou à noite depois de muito tempo de viagem, e eu acordei 5 horas e falei, vou correr, cara. E fui correr em Londres. Corri quase até na London Eye de novo, daí de manhã cedo. Muito bem. E ninguém te perturbou que você estava correndo às 5 da manhã? Nada, só esquilo e pombo, né? Mas fora isso, ninguém me encheu o saco, né? Maravilha. E aí você está de volta... Estamos na Dinamarca de novo, aí isso aí eu acho que talvez seja da cidade o principal ponto, cartão postal da cidade, né? Que é um lugar bastante caro também, a gente tem que falar isso. A Dinamarca, a Noruega e a Suécia, porque lá é bastante grana, caro. Né? Eles ganham muito. Ganham muito bem, o IDH altíssimo. altíssimo. Eu vou dar um exemplo. Na Dinamarca eu passei em locais como se fosse um barzinho de Rio do Sul, assim, na cidade deles, pro padrão na cidade deles. Um lanche, só um lanche pequeno com um café pingado na conversão daí, né? Tipo R$90. Né? Então é bastante alto. Com um quarto de hotel a gente chegou a pesquisar também. É uma coisa bastante alta. Como você falou, eles ganham, né? Ganham muito bem. Ganham. Então a questão outro padrão, outro nível, né? Dinamarca, Noruega principalmente, essa coisa que a gente fala muito. Primeiro mundo. Noruega. Né? Você é aquilo. Dinamarca, Suécia também, Londres, aliás, eu passei em Londres, né? Mas tu não gostou de alguma coisa? Foi na Dinamarca ou na Suécia que você falou, isso é muito chato, o pessoal é chato? Cara, é que a gente sempre acaba se estressando. A gente tem que entender uma coisa. Quem viaja tem que entender uma coisa pra fora. Igual o brasileiro não tem, né? Essa questão de país tropical, de querer ajudar. Até porque a gente tem só o ano inteiro aqui. Eu acho que envolve muito isso, né? Quando você pega um país desses nórdicos ali, você vê o índice de suicídio e vai entender... Isso é mais fechado. E vai entender que os caras, tipo assim, vários meses por ano tem só basicamente escuridão, né? Cinza. Diferente da gente que ali, por exemplo, nós, 8 da noite era assim, 9 da noite era assim, o céu lá, né? Então você acaba entendendo. E encontra pessoas, às vezes, né, que não querem ajudar, fechadas, e que não fazem nem questão de ajudar. Mas eu sou muito de boa, mas tem vezes que chateia, assim, depois de muito tempo, sabe? Porque a gente é acostumado com o Brasil, porque todo mundo se ajuda. O pessoal confunde ou não com preconceito. É preconceito ou cara, eu não quero me misturar, eu não quero... Estão invadindo o meu espaço. Cara, essa questão a gente brincava muito na viagem, principalmente quando a gente passou depois no final por Auschwitz, né? Essa questão de preconceito. Por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente se colocasse aqui num pessoal tirando o sotaque que eles entenderiam. Se eu falando inglês, eu tenho sotaque, né? A gente não sabe porque a gente não fala inglês. Eles entenderiam que eu não sou, sei lá, americano ou não sou, né, britânico, enfim, ou de outros países que falam inglês hoje. Só que... a gente passa, né? Não tem uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que existe, sabe? Eu acho que, sinceramente, eu acho que não tem como dizer que não existe o preconceito. Tem uma história de um dos rapazes que viajou com a gente, que ele estava na Tailândia um dia, numa festa e tal, e ele foi conversar com a menina e daí ela falou literalmente pra ela assim, ei, cara, eu sou da Suécia, te liga. Nesse tipo de coisa. Mas assim, eu sempre falo, né? Gente idiota, preconceituosa, vai encontrar em qualquer parte do mundo, né? Mas a gente sentia, assim, em coisas básicas. São da onde? Do Brasil, assim, vinha aquela tipo, né? São Paulo. São Paulo. Desculpa essa tosse que eu estou atacado, eu tenho rinite alérgica crônica e hoje ela resolveu aparecer de boa, mas não leve em conta, eu peço desculpas. Vamos lá, vamos dar foto. É Copenhagen. A gente usava muito camisa do Brasil. Sério?
Bastante. Eu notei. Eu levei 3. Eu levei 3 camisas, né? Por essa questão. Abre portas. Era complicado. Mesmo? Ou não? Já é lenda. Cara, isso. eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil, o povo brasileiro é um povo muito querido, né? Muito querido. O Carrara, por exemplo, que viajou muito mais que eu, sempre falou isso, né? Tu pega a Ásia, por exemplo, é um povo muito querido. Eu acho que é um povo que não, né, que não faz, até então não faz mal a ninguém, né? Eu acho que você pegar até a história de guerras, de conflitos no mundo, você acaba entendendo que o Brasil, né, sempre foi, né? O Brasil só faz mal a si mesmo. Exatamente. Então, assim, onde a gente estava, acho que a questão do futebol que está enraizado, né? Desde a época da África que eu fui, que eu percebi muito forte isso. Pedir pra tu jogar bola? Cara, aconteceu uma coisa engraçada quando a gente chegou em Londres, que a gente estava em 6, basicamente todos os camisas do Brasil, e daí tinha uns meninos jogando bola. E a bola caiu no pé do Genésio, que era o mais ruim de nós aí. Perna de pau. Tipo, ele fez 2 embaixadinhas, a bola caiu fora assim. Eu falei, pô, cara, o Genésio, cara. Brasil, o cara vem cair a bola que foi. Olha só, nem o futebol a gente tem mais, que basicamente não tem mais mesmo, né? Legal. Que torre que é essa? Cara, é uma torre, eu não lembro qual que era a religião, Chico, mas é uma torre totalmente uma espiral que você sobe lá em cima. Eu acho que ela não era uma igreja católica, porque é aquela coisa, até quem é muito cristão, quando vai pra Europa, igreja acaba até assim, né? É que nem a girafa na África, né? É muita igreja, muita igreja, muita igreja. E como essa era um pouco diferente, a gente subiu para fazer as fotos, na verdade, né? E você olha a arquitetura de Copenhague, entendeu? Aquela questão de não ver os prédios arranhando. Não, incrível. Ver o horizonte. Maravilhoso, maravilhoso. Legal. Vamos dar. Não, pula, Caio. Cara, eu subi a Santa, já fiquei ruim. Subi na Cruz da Santa, já passei mal. Cara, como é que era qualquer coisa do diabo? Isso como aí. É que é aí é Noruega já. Noruega. Cara, esse lugar aí. A gente foi pra... É a língua do diabo, não? Como é que é? Presketollen? Cara, a tradução, não sei te falar, norueguesa. É alguma coisa assim, mas vamos lá. Olha só. Jesus. Cara, 600 metros de altura, tá? Quanto? 600 metros de altura. A gente chegou nesse lugar, a gente foi pra... Mas tu tá com cara de assustado ali. Cara, não tem como não tá. A gente chega nesse lugar aí, Chico, e literalmente parece que é mentira, mas você chega num lugar que tem 604 metros de altura e você pisa, né, como fosse essa mesa aqui no cantinho, e se cair, cai. É um granitão. É que tem os fiordes, né, que são esses braços ali, né? E a gente pegou a Noruega num momento muito bacana, que é essa primavera, verão, então geralmente é neve, né? Então a gente pegou essa questão ficando verde, os amigos meus colorido. No frio... Levaram um caminhão de tempo no frio, mas que valeu a pena. Não, mas é a Noruega, né? É maravilhosa. A gente pegou essa questão mais de verde, de aparecendo as cores das flores, né? E esse tipo de lugar que a gente foi para a Noruega para ir em 2 lugares especificamente. Esse era Presketollen, e tem Trolltuga, que é outro lugar, tipo esse aqui, que é tipo como se fosse um braço de uma pedra que cai tipo aí no abismo. Isso. Só que esse a gente não conseguiu chegar, que era o principal, porque tinha muita neve, tinha muito risco, e a gente não conseguiu um guia para levar a gente lá. Isso. Na primavera não tinha muita neve. Não acharam o Ragnar? Não, a parte a gente passou em Oda, e por curiosidade, muita curiosidade, que em Oda fica essa Trolltuga, que é esse lugar que a gente subiu. E Oda foi onde foi gravado aquela série da Netflix, Ragnarok. Foi gravada nessa cidade. Tanto que a gente chegou lá, deu um estresse com um policial norueguês, e a gente quebrou o gelo com ele, falando essa coisa. Não foi aqui que gravaram aquela série? Foi a minha cidade, não sei o que é Oda, uma cidade bem pequenininha, né? Onde foi gravada a série. Muito legal. Ô Chico, isso aqui é louco, ó, essas cachoeiras aí, como tem o degelo agora, a gente começou a andar e tinha uma cachoeira assim, a gente falava, cara, como é lindo, né? A primeira cachoeira. A segunda, cara, como é lindo. A 103ª, porra, mais uma cachoeira. Caramba, quem é que botou essa porcaria aqui no meio da viagem? Vamos passar reto, né? Assim não dá. Olha só, gente. E a gente se metia com motorhome numas estradinhas pra subir nos lugares assim, sabe? Mas compensava, né? Parece a cidade do Ragnar, né? Não, e inclusive Oda é uma cidade pequenininha pra caramba. Aqui é uma vila, né? É menor. Mas a cidade que foi gravado a série, que tem a plaquinha da Netflix lá na entrada, é minúscula, né? Chegou gente que viu a série, chegou lá, né? Amigos nossos lá tiveram um orgasmo. Meu Deus do céu. É Katja, é o nome da fictícia, né? Eu não lembro, Chico. É que eu não vi a série, cara. Cara, tu moraria aí? Depende. Depende do quê? Depende. Eu sempre falei assim, há muito tempo eu tenho o sonho de morar fora, né? É pela questão do idioma principalmente. Eu, de vez em quando, moro. Minha mulher manda, vai pra rua.
A minha até é normal, né? Beleza. Só que a questão ali, eu acho que a Noruega, hoje em termos de Europa, tem alguns pontos que eu acho que você conseguiria viver, né? Até chegar ali, para chegar ali, Chico. Sei lá, Dublin, que é muito famoso, muito né? Show. Na Irlanda, né? Tem a ilha de Malta também, enfim, tem Londres, que é um pouco mais caro, mas daria para tentar viver. E eu até um dia pesquisei, eu não achei uma abertura pro tipo brasileiro entrar na Noruega, tu entende? Para trabalhar. O que fazer lá, né? O que fazer e até a parte de valorização, porque eu até então, sinceramente, eu não sei porque, qual a mão de obra que a gente vai levar para eles. Entendeu? Que vai agregar no quê? Isso agregar. E, claro, seria, eu acho, um sonho viver com qualidade de vida ali, né? Rapidamente, então, qual seria o local que você moraria de todos que você conheceu? Assim, eu vou falar com base no que eu vi de beleza e coisa assim. Eu moraria em Londres, tranquilamente. Copenhague pela beleza, e tem um lugar que eu sou apaixonado que é Praga, na República Tcheca. Praga. É uma praga aquele lugar. Que é assim. linda. Linda. Então é uma coisa cultural que envolve mística, linda, sabe? De linda, fantasma, linda, de bruxa. linda. É maravilhoso. O nome assusta, mas a cidade é fantástica. Tá aí, inclusive, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Praga. Essa foi uma cidade que a gente colocou no meio do roteiro do nada, assim, sabe? Porque a gente não ia passar ali, mas a gente tava com... Em Praga? Em Praga. A gente tava com tempo, surgiu a ideia de ir pra Romênia, no castelo do Conde Vlad, né? Do Drácula, né? E daí, mas era mais 2.000 quilômetros, a gente acabou desistindo e ir pra Praga, que eu já conhecia também. Só que a outra vez que eu fui, fiquei pouco tempo. Esse lugar aí é muito doido. Cara, esse lugar é muito doido. Que tem? A gente tava na República Tcheca e com o tempo, né? Tu sabe, com o ócio, né? O que é o ócio? Né? É o oficina do diabo, né? E a gente ia pro Google, Chico, cara, o que fazer que é muito doido no país, assim? Achamos esse lugar aí. Esse lugar é uma igreja abandonada. Abandonada, entre aspas, porque ao redor tem uma comunidade pequena e tem pessoas que foram enterradas há pouco tempo, inclusive, né? E tem um artista lá da República Tcheca que fez esses fantasmas, assim. Ele criou, são esculturas de... Não é mármore, eu acho que é gesso que ele colocou ali dentro. Só que aconteceu, essas fotos foram feitas da gente trepar numa escadinha e pegar uma janela. Por quê? Porque abre em dias específicos. E a gente rodou muito para ir para esse lugar. Você não conseguiram entrar, então? É uma foto de fora para dentro. Exatamente, e pelo vídeo, inclusive. A gente não conseguiu entrar, mas era muito doido, porque a gente, quando você chega próximo a ela e o motorhome não chegava, a gente andou 1 quilômetro no meio do mato, assim. Cara, e quando chega nela, é uma igreja assim, tu fala, cara... Gótica. Não, até parece uma igreja nossa aqui. Mas eu falo, cara, não é o lugar certo. Aí tu vai, tu espia pela porta, tu vê isso aí, tu imagina que loucura à noite, né, em lugar desse e tal. Mas infelizmente a gente... Tu passou medo em algum lugar? Medo, qual tipo de medo, Chico? Tá medo. Falando? Medo tem tipo? Barata. Tem medo. Tenho medo de não entrar no país e ter que vir embora, né? Tenho medo do... Eu acho que esse foi o principal, na verdade, em termos de medo, né? É o famoso muro? Um famoso muro. É que eu fiz essa foto em 2012. Tu não 2012. gostou da Alemanha? Tu falou pra mim fora lá que tu não gostou, que os alemães são muito chatos. Não, cara. Agora explica. É que na Alemanha a gente teve um estresse na entrada da Alemanha. Já, mas na entrada da Alemanha, a gente tava em Londres, foi pra Alemanha, chegou lá na imigração, peguei um rapaz bem novo, até brinco, que eu cheguei, brasileiro, né? Cheguei sorrindo, né? Oh, good morning. O cara nem me deu bola, passaporte. E começou a perguntar algumas coisas, né? Perguntar o que tinha acontecido e tal, o que eu queria no país dele. Eu falei, cara, eu vou ficar 3 dias aqui e tô me mandando embora do teu país. Ah, tu vai pra onde? Pra Noruega, fazer o quê? Turismo. Vai pra onde? Eu vou pra Suécia. Qual cidade? Estocolmo, né? E começou a fazer um monte de perguntas. Eu falei, tá, cara, mas eu tô indo embora, tô partindo. Daí ele meio que surtou com a gente assim, né? Parte pro alemão é indecifrável. Daí eu falei, fala inglês. Ele partiu pro inglês, também não entendi. Não entendi mais nada. Aí não entendi coisa nenhuma, porque o cara tá nervoso pra caramba. E é coisa assim, né? E a cultura, a gente ficou no último dia 4 dias em Berlim, né? A gente passou por várias cidades, mas ficou 4 dias em Berlim. E a questão cultural, que a gente saía à noite pra comer, assim, de roupa, é uma cidade de muito tudo. louca. Muito louca. Cara, muito, muito, muito louca. A gente tentou entrar, tem um lugar que se chama, acho que é Bergau, em Berlim, se não estou enganado, que a gente ficou 3 horas na fila. É um lugar muito doido. É um lugar, é uma fábrica antiga, só toca música eletrônica, aquele prog, aquele tarra. Mas, cara, a gente foi lá, por exemplo, eu fui lá de shorts, né, um tênisinho branco, né, como eu iria talvez uma festa no Brasil. E, cara, e 100% na fila era uma galera assim, tipo, como fosse uma festa de rock no Brasil, assim, uma festa punk, cara. A galera toda de preto, não tem, unha pintada, uns botão, umas coisas assim. A gente ficou 2 horas na fila, não conseguiu entrar. E a gente queria chegar até na porta, porque a loucura dessa festa, que ela é famosa, é porque tem tipo um cara que coordena a entrada, que é um senhorzão de barba, e ele chega e te faz uma pergunta, por que tu tá aqui? O que tu quer aqui? Se a resposta for legal... Se ele for com a tua cara e fala, pode ir embora. Então tem vários casos que a gente viu na internet de brasileiro que chegou lá, ficou horas e foi entrar e não pôde entrar, entendeu? E engraçado, isso era tipo, sei lá, meia-noite, 2 da manhã que a gente ficou na fila, a gente botou o motorhome bem do lado da balada lá, que era uma fábrica gigante, né? Galpão. Galpão, mas gigantesco. E a gente foi dormir
e acordamos às 8 da manhã, a fila estava maior do que a noite. Acabado Isso, balada. É porque a balada começava tipo sexta até domingo, meio que diretaça, Caramba, assim, isso. meu. Balada não, é um eletrônico diferente, assim, cara, é muito doido. E a gente foi pesquisar que a história da balada é essa coisa de tu esperar na fila e tu conseguir entrar, né? Então é muito diferente Aí tu entra. do que a gente encontra. É isso E vai aqui. embora, porque era um eletrônico pesado, assim, sabe? Vamos lá. Muro de Berlim. Essa aí é de 2012, 2013. Deixa eu ver, tanta foto, Chico. Ah, não, foi 2019 em Durban, foi na África também, que a gente estava subindo, a gente quer fazer um bungee jump. Deus me deu a bênção 3 vezes, que a gente passou em 3 bungee jump e nenhum tava funcionando. Aí... Verdade. E esse aí eu tava sorrindo porque tava em manutenção Porque do bungee tinha jump. dado errado o bungee jump. Exatamente, que foram 3 que a gente passou. Aí a Pretória, que é do lado de Joanesburgo. Aí é muito histórico, né, Chico? Quem já gosta de ler algo sobre história, África do Sul, Apartheid, Você Soweto. gostou da África do Sul? Cara, eu gostei. Você foi na mesa? Na montanha? Fui. A gente subiu a pé. Eu acho que não coloquei o vídeo aí, até porque a Table Mountain, que fica em Cape Town lá embaixo, ela é linda, né? Mas o dia que a gente foi, tinha muita serração. Tanto que o bondinho que levava não estava funcionando. Legal. E a gente subiu a pé e tal, e loucura. Gostou? Gostei. É muito bonito, né? Muito Comida. bonito. Cara, basicamente com motorhome a gente acabava fazendo aqui, mas a gente comia fora também, não via muito. Em Durban, por exemplo, aquela foto anterior, a colonização indiana lá é gigantesca, então a gente comeu algumas coisas que o tempero deles Pimentado, curry. Tu vê na hora, né? Mas fora isso é bem tranquilo, sabe? Aí você foi pra minha primeira viagem também em Roma. Dá pra ver pelo óculos. Cheguei perdido em Roma. Rapaz. Foi a primeira vez que eu fui logrado por um taxista lá. Você foi logrado por um em Roma? Mas que? E sabe o que é engraçado? Que é o Coliseu, né? É o Coliseu. A gente vai pra Itália, eu nunca esqueço, Chico. Eu tava na Europa, no idioma inglês. Não conseguia fazer nada. O que eu pensei? Pô, sou Marzani, cara. Tudo bom na gente. Tudo bom na gente. Cara, cheguei na Itália. Era muito pior que o inglês. Não conseguia pegar uma palavra. Fonte de Trevi. E daí a do taxista foi assim. A gente pegou um táxi pra ir até o Vaticano. E vou chutar. Deu tipo assim, 25 euros eu e o Gabriel. Porque deu, pois, né, na época não tinha o Waze também, não tinha o Maps, tudo que tem essa tecnologia de hoje. Na volta deu tipo assim 8, assim. Ou seja, o cara deu umas voltas nervosas com a gente. Né? Mas a coisa que acontece, hoje é mais difícil por causa dos aplicativos. Jogou né? moedinha lá? Hoje não, é bastante... né? Joguei. Deu certo? Eu pedi ficar milionário, né? Então... Mas eu tô trabalhando agora pra tentar fazer isso. Estamos na lida. E aí? Zanzibar. Aí nasceu o Fred Mercury, né? Aí nessa praia? Nessa água aí. Tá. Não, hoje a casa que ele nasceu é um hotel, mas tu tem que pagar pra entrar e é bem sem graça o lugar, na verdade, né? A Zanzibar fica na Tanzânia. Isso. É muito doido porque tu chega na capital, Dar es Salaam, a gente se perdeu de madrugada lá, tudo pra dar errado. Ele pega um barco, vai até aí, mas o lugar, olha só, né, que eles chamam que é a Maldivas lá da África, né? Porque é maravilhoso. Lindo, assim. né? Lindo, maravilhoso. Eu tenho... essa, de novo... Victoria Falls, Victoria Falls, né? Eu tenho 2 grandes sonhos de viagem. Que uma é uma questão gastronômica, eu adoro gastronomia. Fazer um roteiro gastronômico para conhecer comida mesmo. Né? Comida mesmo. Eu tenho várias referências, também não só de locais famosos, mas os não famosos, que às vezes são muito melhores. E uma outra que eu gosto muito visitar é... locais em que aconteceram grandes batalhas que decidiram a humanidade, ou a história da Europa, ou a história mundial. Eu tenho um desejo muito grande. Seriam 2 roteiros que eu faria muito legal. E você, com essa questão de levar o motorhome, você foge um pouco da gastronomia, né? A gente foge, Chico, mas eu sempre falei que a gente tem uma coisa que basicamente as pessoas não conseguem ter, que é essa questão do tempo. Por que eu falo isso? A Noruega, por exemplo, a gente chegava em alguns locais que dava 6 horas, agora estava indo embora, porque tinha que ir embora, igual no safari. E o motorhome, apesar de perder essa questão da gastronomia, de não vai sair do motorhome para comer, não tem, acho, muita lógica, né? Até porque pela questão do valor. Mas a gente conseguia, por exemplo, dormir em qualquer lugar. Rodar em qualquer hora, fazer o que a gente quisesse com o motorhome. Que é a vantagem. Que é a vantagem, né? Que tu acaba economizando bastante e a gente... Cara, é muito massa, assim, chegar, tipo assim, num glaciar na Noruega, não tem ninguém e parar embaixo, tá aí agora. E agora? A gente vai dormir aqui, cara. Por quê? Porque a gente pode, porque a gente tá no motorhome, entendeu? Então... Mas tem essa liberdade de encostar em qualquer lugar? Claro, por exemplo, na área central, o comitê da multa, né? Deve ter uma série de questões, né? Que a gente, né, chega lá na frente do Vaticano. É igual chegar aqui no centro de Rio do Sul, na área azul, vou atravessar, vou ficar uns 2 dias aqui. E na África a gente teve em posto de combustíveis alguns momentos que a gente dormia no posto, dormia demais, o cara vinha, cara, sai daqui, tu tá aqui desde das 9 da noite. Mas basicamente nesses lugares que é turístico, não tem nenhum. A questão é a segurança, né? Segurança que a gente tem que
prezar, mas fora isso não tem nenhum estresse, né? Bem, deixa eu falar mais uma vez para você curtir as nossas mídias, YouTube, Chico Santos, Alô Meu Povo. Mas vai lá, criatura. Vai lá, indivíduo. Curte, se inscreve, aciona o sininho, comenta, compartilha, nos ajude. Facebook, Chico Santos, Alô Meu Povo, Instagram, Chico Santos. Por favor, nos ajudem, a gente quer trazer cada vez mais. E na próxima viagem do Caio a gente quer ir junto. E aí, Me patrocina, Chico. Já foram todas as fotos? Opa, não? Mas eu tenho uma pergunta. Como, por exemplo, essa última viagem, foram quantos dias? Foram 30 dias lá. Quanto custou? Eu vou fazer uma pergunta e responde se quiser. Não, responde, a gente nunca escondeu isso, até porque as nossas viagens são viagens baratas. Não vou ser hipócrita, né? Não que seja barata pelo valor final que ficou, mas baratas comparando com uma viagem tradicional. A nossa viagem de 30 dias, incluindo voo de ida e volta, né? Quantos países? Deu 10 países. 10 países. Fez, né? Mas às vezes a questão, essa é uma coisa nossa pessoal, porque às vezes a gente até brinca hoje, talvez ficar em 2, 3 países seja mais legal para curtir a cultura, né? Foram 10 países, 9.900 km rodados com motorhome, voo lá dentro, Berlim para Londres e tal. Ela fechou em R$17 mil. Para cada um? Para cada um, R$17 mil. Mas assim, Chico, eu conheço pessoas e próximas que fizeram, por exemplo, Dinamarca e Noruega, 15 dias e gastaram 45. Então, por quê? Essa questão de hospedagem, de tudo que envolve. Então, é por isso que eu falo, a viagem, o custo dela, quem faz muito é você, né? Como você quer ir, como você quer viajar, até que ponto você quer abrir a mão de um certo conforto. Quanto tempo de preparação? Essa viagem, a pandemia atrapalhou. E a pandemia e a guerra também, né? Isso. Exatamente, que a gente tentou entrar na Rússia e não conseguiu umas 2, 3 vezes. É porque o roteiro original começava em Londres, fazia Moscou, Kiev e Chernobyl. A gente até fez uma matéria para a BA que o Franklin gravou e parece que a gente queria fazer turismo de guerra, né? Os caras são doidos, querem lá aparecer, fazer turismo de guerra, igual fizeram deputados, outras pessoas no Brasil. Nada a ver. Nossa viagem em 2019, a gente veio da África. Era programada para isso. Programa para isso. Não estava Moscou. 2020, a gente começou, cara, mas é coisa muito minha que eu queria fazer. Por causa de vodka, conhecer uns lugares lá. Vodka. Tá, sommelier, né? Explica. E daí a gente pegou e botou Kiev e Chernobyl. Aconteceu a invasão. Ou seja, a pandemia atrapalhou, depois veio a invasão, ou seja, teve muito tempo de preparação. Mas muito tempo de preparação. E preparação é o quê? É de comprar passagem, depois é questão de comprar moeda e euro, né? E também organizar, pegar o motorhome, roteiro para você. Você não vai na louca. Não. Vou pegar a estrada da direita, tá bom, amigos? Vamos para a direita. Não, olha para a esquerda. Tem que falar isso também, né? A gente fala roteiro, né? que a gente vai por conta, a gente tem esse pré-roteiro. Aconteceu muito, a gente passou de locais que a gente queria ver, que acontece, porque aí que é engraçado, era a direita, a gente foi para a esquerda. Por quê? Porque estava no GPS, mas vamos rodando e se perder. Mas tem um pré-roteiro, tem uma questão de gastos também, que ninguém vai, por exemplo, eu vou viajar para a Europa e vou levar né, 1.000 euros e tem que dar para ficar 50 dias lá. Não, tem toda uma programação. A gente sabe que vai gastar basicamente tanto de combustível em 20 dias, tanto de alimentação. Então leva um valor que é feito mais ou menos uma conta. Seguro também. Sempre, não. Seguro, acho que a Europa acho que não entra, né? Alguns países, lei, né? Isso. Tem que ter. Então, esse seguro, eu até eu tenho um seguro de vida e quando eu saí, minha mulher fez outro seguro de vida para mim, por coincidência. Não. Você vai para onde? A gente vai tentar entrar na União Soviética. Na União Soviética, que eles estão trazendo de volta, mas vamos lá para a Rússia. Sim. Amor, vamos fazer mais um seguro. Então, que é verdade, foi uns 2 dias antes, assim, ela fez um seguro de vida para mim. Você é casado. Tá casado? Sou casado, moro junto, tô casado, Ele né? tá casado, gente. Caio Marzani, olha só. E ela não quis ir junto? Chico. Porque tem que ter essa liberdade. Eu nunca vi você com a sua esposa, ou namorado, ou noivo, em umas viagens, sempre com amigos. Eu fui com ela já, a gente fez uma viagem de 10 dias pro Nordeste, né? Com outro casal, com a Alan e a Camila, alugando carro, passando por Jeri, indo pros Lençóis. E essa questão é porque eu e a Gabi, ela me conheceu assim, né? Com essa loucura de uma viagem por ano com os meus amigos e tal. E não vou dizer que é chato e que seja também tão legal assim eu fazer isso. Não sou hipócrita, não sou idiota, tem que ter uma compensação para ela também. Exatamente. Né? Então ela sabia que eu queria viajar muito. Ela sabia que eu faço isso há muito tempo. E a gente conversa bastante, né? E ela me apoia bastante mesmo, assim. Tanto que ela me deu roupa pra essa viagem. Tá ouvindo, dona Andréia? Mas agora, ano que vem, eu não consigo viajar sem ela. Não, a próxima vai com ela. A próxima viagem. Aí ele vai pra longe, ele vai visitar todo o litoral catarinense. Não, essa vai ser, se sair, essa vai ser bem longa mesmo. A gente tá planejando, se tudo der certo. Uma viagem que eu quero ter feito já antes dessa última agora da Europa, que eu quero fazer a Ásia, né? Que eu vejo... Eu pego a galera que viaja comigo, com gente que eu vejo na internet, que fala que tem alguns destinos, como por exemplo, Indonésia, Tailândia, Filipinas, que seriam os destinos mais incríveis do mundo para brasileiro, pela questão de custo
né? E de recepção. Lá é o hinduísmo, o budismo, enfim, é outra pegada totalmente diferente, cultural, né? Mas totalmente diferente, né? Então é uma que a gente quer fazer, mas agora tá batendo. Não tanto na moeda, porque a moeda tá cara, mas como lá se torna barato, hoje em dia é questão de passagem aérea, né? Tá bem cara, né? Tá bem. Tá, mas bem cara, bem cara. E lá é no outro lado, né? Do outro lado do mundo. A ideia era talvez se conseguisse fazer, por exemplo, um stopover em Dubai, para ver o Burj Khalifa, entrar no deserto, coisa assim. Mas os valores, eu vou te dar um exemplo. Eu sei que o ano passado, antes da gente estar nesse rolo, vai ou não vai para a Europa, para essa viagem, eu comecei a pesquisar umas passagens para Tailândia, né? E eu achei, vou chutar R$5.000, que já é um valor alto, pô, R$5.000 uma passagem, né? Porra, gente. Como diria meu tio, Ida e Frida? Ida e Frida, tá. R$5.000. E hoje, se colocar agora rapidinho em qualquer aplicativo que eu coloquei hoje, antes de vir, inclusive, por coincidência, pede tipo 7.900 saindo de São Paulo, sabe? Tem esse translado até lá. Custo até São Paulo. Então tá bastante alto o custo, mas vai que consegue até lá fazer isso, Como né? é que é o nome da primeira dama? A Gabriela. Gabriela, é tudo desculpa dele. Tá? Não, a gente vai viajar. Tá? Vai viajar. Né? Fique atenta. Deixa eu... Ô, Panuni, você consegue a foto não foi em Dachau, vocês foram em... Auschwitz? Auschwitz, né? Aham. Você consegue, opa? Eu acho que eu coloquei ali junto. Vê se tá ali a foto. Porque essa foi uma das fotos mais emblemáticas da tua viagem. Porque você sentiu o peso, né, da energia, o peso da história, o peso do que aconteceu naquele local. E eu acompanhei você, sempre curtia que podia. E você dizia, olha, aqui, gente, não tem como tirar uma foto sorrindo, né? Como é que foi lá? Eu acho muito louco, Chico, essa questão quando a gente fala desses locais, porque até quando eu estava indo para Auschwitz na viagem, eu comecei a pesquisar outras histórias parecidas que teve na Ucrânia, eu acho que o Holodomor que aconteceu, enfim, aconteceu muito na Ásia, da China, aquela região ali, esse tipo de coisa, por quê? Porque a gente, eu acho, tenta entender, tenta aceitar como é que aconteceu, como que chegou a esse nível de acontecer isso. Eu até falei na época no Instagram, que eu achei interessante, que Auschwitz hoje virou um local de muita visitação, mas muita visitação, principalmente estudantes. E quando a gente estava entrando... Aí, né? Isso. Quando a gente estava entrando... São sapatos. Entrando em Auschwitz, eu vi que saiu um grupo de estudantes. E eu lembro da minha época de estudante, a gente sempre muita festa, muita algazarra, muita coisa sempre assim, piada. Né? Piada. Né? E eles saíam, tipo, sério assim, sabe? E eu lembro que eu cheguei lá e falei, cara, mas não... Tem que ter alguma coisa errada. Não pode ser que os caras chegou a esse ponto. Ali já é um impacto, né? Já é um baque. Quando você pega o guia e começa a entrar nos lugares, que você chega num lugar que eles falam, bom, no começo, né? Antes de virar a matança do final, os presos políticos chegavam aqui, daí aqui eles eram julgados. Sala do lado, eram condenados. Agora vem aqui. Eles eram fuzilados ali. Tu pensa, tá, beleza, né? Crime político tem todo momento, até no Brasil, inclusive. Aí começa a andar, começa a passar os anos, contar as histórias. Aí chega um ponto, tipo assim, bom, aqui nessas forcas, os soldados traziam os exemplos, né? Que o cara tentou fugir, enforcava ali e era uma festa, né? Quando você começa a lembrar parte da história, que muita gente, né, enfim, judeus, pessoas que também seriam mortas, ajudavam, né, faziam parte de tudo aquilo. Quando você pega o número de pessoas que morreram, a forma que elas morreram, da onde que elas foram trazidas, da forma que elas foram trazidas, por essa questão de querer uma vida melhor, ou de trabalho, trem, né? Era onde chegava. Então, tem uma foto aqui do trem, do vagão mesmo. E, cara, é que a gente brinca hoje, né? Tratado que nem um cachorro, mas cachorro hoje tem uma vida, né? Mas na época, um cachorro era muito mais bem tratado. Essa questão dos soldados, como eles viam as pessoas, né? Que eles viam como bicho, né, cara? E você começa a entrar lá, e, cara, de 11 pessoas, 15 me pediram, tá, energia negativa lá dentro. Eu falei, cara, não tem como ser diferente. Não tem como. Olha o que aconteceu. Se falava em 3 milhões de mortos, falam em 1,5 milhão hoje, só ali. Mas eu sentia, cara, o que dá pra sentir, que eu acho que é o mais triste, é a maldade que ocorreu lá dentro, sabe? Aquela coisa sádica de chegar ao ponto que chegou, até mesmo porque boa parte depois dos húngaros, os poloneses foram os que mais foram mortos em Auschwitz, pelos números totais que eles têm lá. E tu pensa, cara, como é que chegou a esse nível, sabe? Posso te falar? Você estava onde? Faz o quê? Um mês e pouco você voltou? Um mês e pouco. Você foi num dos maiores campos de concentrações, numa Europa deflagrada à época, com a Segunda Guerra Mundial e com barbáries terríveis. Pois então, você estava numa Europa há um mês e pouco, que do ladinho da que você estava tem outra guerra. Engraçado que, inclusive... Estão se matando de novo lá. Ô Chico, a nossa guia, acho que era o vô dela, ele era judeu, na época trabalhava como enfermeiro para os alemães, né?
Enfim. Daí ela falou, teve a pergunta para ela o seguinte, tá, cara, mas hoje a gente vem aqui em Auschwitz, que tem uma parte do campo, e daí essa parte de entrada é mais longe, vai de ônibus, né? Que é bem grande. A gente vem aqui em Auschwitz hoje e vê que isso aqui virou tipo um ponto turístico, né? Que todo mundo quer vir aqui ver, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer entrar, todo mundo cara de séries, olha, todo mundo quer ver. Nunca mais. Quer ver, né? Que matavam 3, 4 mil pessoas por dia e depois queimavam. E daí ela falou assim, por quê? O que você acha disso? E eu achei engraçado que ela falou uma frase de um cientista político alemão que eu li faz já uns 4, 5 anos. Que ela falou o seguinte, que Auschwitz, ela não pode ser esquecida, mas tem que ter muito cuidado como ela vai ser lembrada. Né? Porque é isso que a gente vê isso hoje no mundo todo, como você comentou da Ucrânia, né? Quando tu fala de um Putin, uma questão política que a gente viu muito na Europa, essa questão política de polarização, né? Tem dois loucos lá, né? Sim, exatamente. Vamos começar a falar em a gente vai brigar aqui, né? longe. Porque o cara da Ucrânia levou o país dele para uma guerra que não era necessária, mas é outra história. Mas estão se matando de novo lá. Estão se matando. Ou seja, não adianta olhar por isso aí, num continente super, hiper, mega, e os caras continuam se matando lá. É uma tristeza. E vou fazer um paradoxo agora, vou ligar um fato com o outro, na verdade, e que talvez seja um dos grandes motivos que a gente traz aqui. Ao mesmo tempo que a gente vê essa história triste, ao mesmo tempo a gente vê que lá estão de novo se matando numa guerra terrível, com o mundo inteiro está ou de um lado ou do outro, e que brasileiros estão indo lá para morrer por causa disso, não sei porquê, mas estão indo para lá. E ao mesmo tempo você andou boa parte do mundo e chegou a uma conclusão. Cara, esse mundo é lindo. É lindo, é lindo. Mas da mesma forma, nesse tipo de lugar que a gente se pergunta, né? Como é que eles conseguem? Não, qual que é a lógica de tudo? Qual que é a lógica de tudo isso, né, Chico? Lembrando que a gente tentou, como o roteiro nosso era entrar na Rússia, a gente tinha a ideia de entrar na Rússia, né? Só que daí, pela questão, a gente estava na Finlândia, a gente foi até na fronteira, daí não poderia entrar. A gente poderia tentar entrar na Rússia, porque a gente tem que deixar bem claro isso, né? A Rússia, tirando a fronteira, Donbass, que tem aquela loucura toda, a Rússia tá vida normal, né? Tranquila, a vida que segue. Segue em frente. E então a gente acabou desistindo. Mas é como você falou, Chico, cara, Auschwitz, o cara faz o cara repensar a maldade e ver até onde chega. E mais que isso, Chico, eu que trabalho com comunicação há muito tempo e gosto de história, a gente fala em Auschwitz hoje, mas acaba esquecendo de muita coisa que acontece hoje, por exemplo, que acontece na Síria, que acontece na África até hoje, que ninguém fala nada. Porque não tem interesse, né? Não tem interesse nenhum, como tem interesse a questão de petróleo, tudo que envolve de gás entre a Rússia e a Ucrânia. O ser humano continua brigando por motivos que no fim se tornam brigas de poder mesmo. Exatamente. Tirar o do outro aquilo que eu quero, vou invadir porque eu quero. E que quando você pega... Não gosto de você porque você tem óculos. Exatamente. Né? E quando você pega Auschwitz, a gente pensa, pô, mas isso aqui foi Idade Média? Mas não aprenderam. Foi Idade Média? Mas não aprenderam. Nós não aprendemos ainda. Né? Faz menos de 100 anos e acontece de novo agora, né? Mudando a página para encerrar bem aqui, pessoal. Meu Deus do céu, que história triste. É triste porque a gente não aprendeu. O ser humano não aprendeu. Ser humano não é o Zé, o João, o Pedro, é o ser humano. Se coloca muito culpa. Não. Só tem uma raça que domina esse mundo, que é o ser humano. Verdade. Não é a zebra nem o elefante lá da África que o Caio esteve. Querido, vale a pena. Se tem o sonho, dá um jeito de viajar. Vamos dizer, mas o cara é rico. Não. Você tem uma boa profissão. Sim. A tua esposa tem uma boa profissão, mas está dentro de uma média do Brasil. Se não se organizar, não vai. Não faz. Mas se organizar, vai. Aconteceu uma coisa engraçada na viagem, que quando eu fui viajar, tem um amigo meu, ele comentou assim, pô, Caio, mas era hora de tu ir agora? Eu sei que a viagem está 2 anos parada, mas era hora de viajar agora? Eu nem respondi ele. E depois, eu acho que, cara, 2, 3 dias depois, aconteceu aquele fato do Churastake, aquele menino do Fusca que bateu, que eu segui ele já há um bom tempo, que ele é de Balneário Camboriú, né? E daí eu peguei e mandei pra ele assim, isso aqui. Eu falei, cara, eu não sei se é a hora, eu não sei, e talvez eu esteja errado por querer viver isso hoje, pela questão financeira. Como tu falou, Chico, eu não sou um cara, né, cheio da grana que faz esse tipo de coisa porque eu tenho dinheiro sobrando, ou porque, cara, eu sou um cara muito pé no chão que me programa para fazer isso. Mas era hora de fazer agora essa outra viagem? É hora de fazer o ano que vem a viagem? Não sei. Eu vou estar aqui ano que vem? Não sei. Né? Então, entendeu? É isso que eu falo. Isso é uma coisa muito pessoal minha. Então, eu vivo bem. Eu acho que é isso. Tá certo. Gostou? Tem muita coisa para contar, mas não dá para contar em um só programa. O grande lance é esse, é ver um menino com essa vontade tão grande de conhecer o mundo, que vale a pena ser conhecido. São muitas culturas, mas é imprescindível conhecer. Viaje, faça isso. Tenha coragem. Eu não tive ainda, mas tenha coragem. O pessoal já tem mais facilidade, né? A tecnologia hoje em dia ajuda muito, né? A tecnologia ajuda muito. Mas, enfim, parabéns, meu querido. Valeu, Chico. Tá certo, então já sabe, vai lá curtir, vai dar audiência pra gente, que a gente quer ir junto na próxima viagem, tá bom? Tchau pra vocês. Materiais de qualidade.
Acabamento preciso. Design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida. Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste.